Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nosso canal predileto TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio e nós vamos continuar falando sobre números. Especificamente hoje, números primos e potenciação. Potenciação é um conteúdo novo que a gente não viu e a gente vai ter que ter muito cuidado, muita atenção para a gente não perder. Mas vamos lá, onde será que a gente usa números primos e potenciação? Principalmente potenciação. Olha essa imagem que eu peguei. É a distância entre a Terra e o Sol. Quem nunca teve essa curiosidade? Bom, eu, quando eu era bem pequeno, até que eu descobri a resposta, eu era bem curioso. Então eu falo assim, gente, como será que, ou quanto será que é a distância entre a Terra e o Sol? Ou, aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui dá para ver a Lua. Quanto será que é a distância entre a Terra e a Lua? E quando você pensa nessas respostas da Terra ao Sol, da Terra à Lua, você imagina que é um número muito grande. Então imagina você escrever esse número. Vamos supor que dá 100 milhões, 100 bilhões, 100 trilhões de quilômetros. É um número que você vai ter que colocar muito zero. Então, a potenciação, especificamente um subgrupo da potenciação, que é a notação científica, vai nos ajudar. Então aí a gente já vê uma aplicação desse conteúdo que nós vamos estudar hoje. Ou, por exemplo, quando você pega algo muito pequeno. Nosso corpo ele é formado por moléculas, por átomos. Esses átomos têm prótons, nêutrons e elétrons. Agora você imagina isso. São coisas assim que só em microscópio a gente consegue visualizar. E para que a gente visualize, a gente vai ter que pegar um microscópio e falar assim, nossa, o elétron tem 3 micrômetros, 3 nanômetros, não sei. Então, imagina que esses números, quando eles são muito pequenos ou muito extensos, nós vamos ter que usar alguns artifícios matemáticos, que no caso será a nossa potenciação. Com relação aos números primos, eu costumo dizer que os números primos são números especiais. Por que eles são especiais? Aí já vem o conceito de número primo. Olha aqui. Os números primos são aqueles que podem ser divididos apenas por dois fatores. Presta atenção nisso. Tem que ser dividido por dois fatores. Por todo número inteiro que eu estou falando, número natural inteiro aqui, ele divide por 1. 10 divide por 1, 9 divide por 1, 8 divide por 1, 7 divide por 1, 6 divide por 1, 5 divide por 1, 4 divide por 1, 3 divide por 1, 2 divide por 1. Então, tem que ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então, vamos olhar os números. Número 1, coloquei uma tabelinha aqui bem simples. O número 1, ele divide por 1, certo? E por ele mesmo? Mas ele mesmo é 1. Mas o conceito de número primo é dois fatores. Foi por 2? Não. Eu divido só por 1. O 1 é ele mesmo. Então, o 1 não vai ser considerado número primo, certo? Vamos olhar o 2. O 2 eu divido por 1. Bacana. E divido por ele mesmo? 2. Tem outro número que eu consigo dividir? Não. Então, o 2 eu vou circular, que é o número primo. Vamos olhar o 3. O 3 eu divido por 1, óbvio. Por 2, não tem jeito. Por 3, que é ele mesmo, número primo. Bacana. Vamos olhar o 4. O 4 eu divido por 1, show. Por 2 divido? Sim. 4 por 2 dá 2. Então, já tenho 1, o 2 e o próprio 4. 3 fatores, 3 divisores. Não é. Vamos olhar o 5. O 5 eu divido por 1, beleza? Por 2, não. Por 3. Gente, quando eu falo que não divide, quer dizer que a divisão não é exata, tá? Não sei se eu me expliquei bem. Então, porque, por exemplo, o 5 divido por 2, Júlio, 2,5. Mas eu quero uma divisão exata, tá bom? Então, 5 por 1 deu certo, por 2 não, por 3 não, por 4 não, por 5. Então, só por 1 e por 5. 2 divisores, 2 fatores. O 5 também vai ser considerado número primo. Vamos olhar o 6. O 6 dá para dividir por 1, por 2. 6 por 2 dá 3. Então, já achei o por 1, por 2. O 6 divide por 3? Sim. 6 dividido por 3 dá o quê? 6 dividido por 3 dá 2. Outro divisor, 3. Por 4, não, por 5, não, por 6. Olha, o 6 tem 4 divisores. Então, não serve, precisa de 2. O 7, por 1 dá certo, por 2 não, por 3 não, por 4 não, 5 não, 6 não, 7 não. Então, 7 sim. Então, o 7 é o número primo. E assim, pessoal, por diante, não vou fazer todos, mas eu quero que vocês observem isso. Os números primos, então, vão ser divisíveis apenas por dois fatores, por 1 e por ele mesmo. E eu tenho diversos
números primos aqui nesse quadro, tá? Fiz até o 7 para que vocês possam visualizar, tudo bem? E deixa eu contar um segredo super bacana, que eu costumo dizer que é uma curiosidade. Todos os outros números, eles são formados pela multiplicação de números primos. Observa, o 4 foi que ele não é primo, mas ele é a multiplicação de um número primo, 2 vezes 2. O 6, ele não é primo, mas ele é a multiplicação de dois números primos, 2 e 3. Deixa eu pensar um outro número que não é primo aqui. O 8. O 8 não vai ser primo, mas ele é a multiplicação de quê? De 3 vezes o número 2. 2 vezes 2 vezes 2. O 2 é um número primo. Então, todos os números do nosso conjunto numérico, eles vão ser formados pela multiplicação dos nossos números primos, ou eles serão os números primos, certo? Então, esses são os números primos. E aí, eu tenho o conceito de número composto. O que vem a ser um número composto, Júlio? O que não é primo. Se ele não é seu primo, ele vai ser composto. Ele vai ser para lá. Então, olha aqui. Os números são compostos, são aqueles que apresentam mais de 2 divisores e podem ser escritos como produto de números primos, foi o que eu falei. Aleatório aqui, vou pegar o 25. Eu sei que o 25 não é primo, ele é composto. Tá? Então, 25 aqui, por exemplo, por isso que eu não vou circular, vou só fazer um traço, ele é um número composto. E aí, 25. E por que eu disse que o 25 é um número composto? Porque ele pode ser formado pela multiplicação de 2 números primos. Quais números primos que eu multiplico que vai dar 25? Júlio, vamos pensar, vamos olhar aqui. Os que eu circulei só, tá? Ó, eu acho que se eu pegar os 5 e multiplicar por 5 dá certo. Dá o quê? Os 25. Certo? Então, de novo, eu vou dividir esses números em primos e composto. Número composto são os números que não são primos, certo? E os números primos são os números que terão 2 divisores, serão divisíveis por apenas 2 fatores. Lembrem-se, a divisão deve ser exata. Tudo bem? Vamos pegar um aleatório aqui, gente? Só pra gente fazer. Vou pegar o 21. O 21 é primo ou composto? Me ajuda, deixa eu pensar. O 21 por 1 dá, por 2 não, por 3 dá. Nossa, já cheguei no 3, já vi que ele não é primo, né? O 21, vou até fazer só um tracinho embaixo dele. Porque o 21 por 3 dá 7. E aí eu já vi que o 21 é um número composto, porque eu posso pegar o número primo 3, multiplicar pelo número primo 7, resultou então em 21. Certo? Tudo bem com essa definição, gente? Bom, nós vamos fazer estudando números primos e compostos. E agora a potenciação. Potenciação é um conceito e um conteúdo novo. E eu quero mostrar para vocês que a potenciação ela veio para facilitar a nossa vida. Imagina o seguinte, que eu tenho... Vamos supor que eu tenho que dar para o meu filho me chegou para mim, eu tenho um filho bem pequeno, pessoal, de 2 anos e pouco. E aí ele chegou para mim e falou assim, pai, eu quero que você sempre faça o seguinte, você vai me dar hoje R$2 e todo dia você vai fazer o seguinte, você vai me dar o dobro do que eu tinha. Tá, eu vou dar R$2 para ele e todos os dias eu vou ter que dobrar. Se é dobrar, o que significa dobrar? A gente já estudou, né? O dobro não é multiplicar por 2? Então, no dia seguinte, eu vou pegar o 2 e multiplicar por 2. Já deu 4. No segundo dia, é pegar o 4 que ele já tinha e multiplicar por 2, que dá 8. Então, foi 2 vezes 2 vezes 2. Imagina isso daqui a 10 dias. Quanto vai virar? Vamos pensar? Então, 2 vezes... Vou colocar o 2 10 vezes. Olha, 3, 4, 5... Nossa, que difícil. 6, 7, 8, 9, 10. Para que eu não faça essas contas tão extensas, criou-se então a potenciação. Como eu falei lá no começo da nossa aula, é para facilitar a nossa vida. Então, quando eu quero fazer o seguinte, eu preciso repetir um número por mais de uma vez, eu faço ele na forma de potenciação. Então, eu tenho uma base, que é esse número que eu vou repetir, no nosso caso é o 2. O expoente é a quantidade de vezes que eu vou repetir esse número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Assim, eu simplifiquei esse cálculo. Tornou o cálculo mais fácil? Não é que tornou o cálculo mais fácil, mas ficou bem mais
eu brinco que ficou mais bonito até de escrever, certo? Se eu fosse resolver, eu teria que resolver dessa forma. Multiplicar o 2 10 vezes. Me ajuda. 2 vezes 2 deu 4, vezes 2 deu 8, vezes 2 deu 16, vezes 2 deu 32, vezes 2 deu 64, vezes 2 deu 128, tô cansado. Vezes 2 deu 256, vezes 2 deu 512, vezes 2 deu 1024. Nossa, quando eu vejo 1024, essas coisas eu lembro até da informática, de kilobyte, essas coisas do carro. Então, 2 elevado a 10 é 1024. Imagina, então, que meu filho ia ganhar R$ 1.024 depois de 10 dias. Imagina, se eu não soubesse a matemática, ele ia ganhar mais que eu. Muito bem, então, a potenciação é justamente isso. Eu tenho uma base, que é o que se repete, eu tenho um expoente, que é a quantidade de vezes que vai se repetir, e a potência é o resultado da base vezes elevado ao expoente, ou seja, a base repetida a quantidade de vezes que tiver o meu expoente. Tudo bem, pessoal? E aqui eu dei um exemplo para vocês. Olha a estrutura do átomo. Eu falei lá no começo da nossa aula. A estrutura do átomo, nosso corpo é composto por átomo, e o átomo, ele tem, o átomo, não sou expert em química, mas a gente arrisca, né? Então aqui eu tenho aquela parte que eles chamam de eletrosfera, que tem os elétrons em volta, super bacana de estudar. No centro eu tenho um núcleo composto por prótons aqui e os nêutrons, tá aqui, né? Muito bom. E aí, o que eu tenho? O tamanho deles são muito pequenos. Aqui ele usou uma notação científica. Significa dizer que é 10 a menos 8. Quando coloca 10 do átomo, tá, pessoal? 10 a menos 8, 10 elevado a menos 8, significa que ao invés de eu andar com 10 para a direita, eu vou andar para a esquerda com a vírgula. Então esse número aqui vai ser 0,1, 2, 3, 4, um número muito pequeno em centímetro. Então tá um exemplo de potenciação que eu vou utilizar, certo? Depois desse exemplo, todos esses exemplos, a gente vai então fazer cálculos usando potenciação. Olha aqui. Primeira coisa, a gente vai fazer 4 elevado ao cubo. A minha base é 4, o expoente é 3. Significa dizer que eu tenho que fazer 4 vezes 4 vezes 4. Me ajuda. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Vamos relembrar os nomes que eu acabei de falar? Base 4, expoente 3 e a potência, que é o resultado, 64. 6 ao quadrado, quer dizer que eu vou repetir o 6 duas vezes. Então dá 6 vezes 6. Base 6, expoente 2, potência, que é o resultado, 6 vezes 3. Vai ser fácil, Júlio. 36, muito bom. Ainda bem que vocês estão participando hoje. 5 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Significa dizer que a base é 5, o expoente é 3 e a potência, que é o resultado, é 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 100. Ué, meu Deus, não queria aparecer não, mas agora foi. 125. Muito bom, pessoal. Vamos ter duas situações para a gente fazer junto. Olha aqui. Um adulto humano saudável abriga cerca de 100 bilhões... Gente, olha que número. 100 bilhões de bactérias. Somente em seu trato digestivo. Esse número pode ser escrito como... Muito bom. Aí eu tenho as opções. 10 elevado a 9, 10 elevado a 10, 10 elevado a 11, 10 elevado a 12, 10 elevado a 13. Vou dar uma dica para vocês que é batuta, como diz um primo meu. 100, vamos escrever 100 bilhões? Então aqui tem 100 bilhões. Abaixo do bilhões eu tenho milhões. Então isso aqui são os 3 zeros do milhões. Abaixo do milhões eu tenho os milhares. Então aqui, E depois eu tenho centena, dezena e unidade. Então eu tenho mais 3. Então isso aqui é 100 bilhões. Certo? Vamos contar quantos zeros eu tenho? 3, 6, 9. Eu tenho 11 zeros. Então isso significa que se eu pegar o meu 10 e elevar o que, Júlio? Elevar a 11, eu tenho minha resposta. Por quê? Porque quando está na base 10, basta eu contabilizar, eu tenho que contar os zeros. Então 100 bilhões é 10 elevado a 11, que é a nossa letra C
de cachorro, de colmeia, sei lá. Tudo bem? O que eu fiz? Escrevi meu número. Olha que número grande. 100 bilhões de bactérias. Eu acho que eu sou um adulto humano e saudável, então eu tenho 100 bilhões de bactérias no meu corpo. Então eu usei a notação científica para facilitar a demonstração desse número, para não copiar esse número gigantesco aqui, certo? Mais um para a gente finalizar. Sei que vocês estão cansados, mas vamos lá. Qual é o valor numérico da expressão? Eu tenho um termo aqui elevado ao quadrado, que é o 15, somado a 255, dividido por 3 elevado ao quadrado mais 1. Então vamos lá, vamos reescrever. Então 15 elevado ao quadrado significa que é 15 vezes 15. Vamos fazer de cor. Vou fazer aqui, peraí. 15 vezes 10, 150. 15 vezes 5, 75. Então 15 vezes 15 dá 225. Beleza? 225 mais 255, já está pronto esse aqui. Ótimo. Dividido por... Quanto que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3. 9 mais 1. Nossa, que fácil, hein? 225 somado com 255 dá 480. 9 mais 1, 10. Ó, 480 dividido por 10. O que eu faço, gente? Vamos cortar o zero? Cortei o zero daqui, cortei o zero daqui. Posso fazer isso, Júlio? Pode. Você está dividindo por 10%, você corta o zero em cima e embaixo, tá? 480 dividido por 10 dá 48. Quer dizer que o resultado dessa expressão é 48. Tabelinha de mágica que a gente tirou da internet. Pessoal, muito obrigado pela participação na nossa aula. Vejo vocês na nossa próxima atividade. Grande abraço e até lá.